Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai.
Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.
Leitura da profecia de Ezequiel. Assim diz o Senhor: quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. Logo que ouvires alguma palavra da minha boca, tu os deves advertir em meu nome. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa. Mas eu te pedirei contas da sua morte. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. Porém, tu salvarás tua vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Vinde exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva, ao seu encontro caminhemos com louvor, e com canto de alegria o celebremos. Não fecheis o coração, adoremos e prostremos-nos por terra e ajoelhemos ante o Deus que nos criou, porque Ele é o nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Oxalá ouvisses hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba, como em massa no deserto aquele dia, em que outrora nossos pais me provocaram, apesar de terem visto as minhas obras. Não fecheis o coração, ouve hoje a voz de Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor mútuo, pois quem ama o próximo está cumprindo a lei, de fato, os mandamentos. Não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. E qualquer outro mandamento se resume neste: amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo.
Portanto, o amor é o cumprimento perfeito da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo, mas em particular a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão seja decidida sob a palavra de 2 ou 3 testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dizei-o à igreja. Se nem mesmo a igreja lhe ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. De novo eu vos digo, se 2 de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. No domingo passado, concluímos a leitura do capítulo 16 do Evangelho de São Mateus. Na conclusão que fizemos, ouvimos de Jesus que, para segui-lo, é necessário renunciar a nós mesmos e tomar a nossa cruz. Compreendemos que é inevitável os sofrimentos. Faz parte desta vida os sofrimentos.
Esses sofrimentos inerentes a esta vida devem ser vividos unidos à cruz de Cristo. Permanecendo unidos à cruz de Cristo, nós participamos, na linguagem de São Paulo, completamos o que faltou à paixão de Cristo. Com Cristo sofremos, com Cristo venceremos. Devemos olhar para o mistério da dor, do sofrimento, tendo presente a cruz de nosso Senhor. Abraçamos a nossa cruz na certeza que, abraçados à cruz, nós completamos o que faltou à paixão de Cristo e com Cristo chegaremos à glória. Neste domingo, 23º domingo do tempo comum, nós saltamos para o capítulo 18. O Evangelho de São Mateus, ele é apresentado pelos estudiosos do Evangelho como um Evangelho dividido em 5 discursos ou sermões. E cada um dos discursos tem um título. No capítulo 18 começa o chamado discurso eclesial. São orientações que Jesus oferece à comunidade cristã, isto é, à Assembleia, à Igreja, o povo de Deus que se reúne. Jesus oferece nesse discurso orientações. A orientação que nós recebemos de Jesus neste domingo é sobre a correção fraterna. A comunidade, a igreja, ela é constituída por homens e mulheres pecadores. Homens e mulheres que têm limites. Homens e mulheres que são débeis, que têm suas debilidades, fraquezas. Nós temos a missão, e Jesus nos indica essa missão neste domingo, de ajudar o irmão a enmendar-se. Como nós vivemos a experiência de ser comunidade, essa comunidade constituída por homens e mulheres que são pecadores, é necessário que nós estejamos dispostos à correção fraterna. Observem que Jesus diz: se o teu irmão pecar contra ti. Pecar. Quando que nós devemos corrigir o irmão? Quando o irmão peca. Você comprou uma casa lá na Vila Regina. Você deveria ter comprado uma casa na La Brunete. Queremos corrigir o irmão porque ele decidiu morar em outro bairro. Não é essa a correção. Jesus está dizendo que devemos corrigir quando o irmão pecar. Qual é a finalidade da correção? A finalidade da correção é advertir o irmão para que ele abandone o caminho do pecado, porque trilhando o caminho do pecado ele caminha para a perdição. Jesus veio para que todos tenham vida em plenitude, isto é, ele veio para salvar, ele quer a salvação de todos. Vivendo em comunidade, nós temos a responsabilidade de cooperar com a obra da salvação. Nós refletimos, celebrando a festa da Natividade de Nossa Senhora, sobre o tema da predestinação. Nossa Senhora está predestinada desde toda a eternidade a ser a mãe do Salvador. A predestinação, ela não é peculiar à missão de Nossa Senhora. A predestinação faz parte da vida de todos nós, criaturas de Deus. Deus nos predestinou a participar da obra da salvação. Por este motivo, Jesus está dizendo que nós temos a responsabilidade de corrigir aquele que pecou, para que este possa chegar às alegrias da salvação. Isso é fundamental, porque nós imaginamos que pelo fato de Jesus dizer que nós temos a missão de corrigir, nós podemos nos intrometer na vida alheia. Jesus não está dizendo que nós devemos ter o controle sobre a vida do outro. Nossa, você viajou, nem me avisou. Mas quem disse que eu preciso avisar? Não entendamos correção fraterna com controle da vida alheia. Ficar bisbilhotando a vida alheia.
Correção, na perspectiva do Evangelho, é advertir o irmão que está no pecado para que ele abandone o pecado e possa viver a salvação, possa chegar às alegrias da salvação. Ficou claro? Ficou. Jesus segue orientando. Como nós devemos proceder à correção? Jesus apresenta 3 etapas para a correção fraterna. Como o nosso tempo é escasso, o tempo da homilia é mais restrito, eu irei me deter apenas no primeiro passo. Jesus diz: vai corrigi-lo, mas em particular, a sós contigo. Jesus está dizendo que a correção ela deve ser feita no particular. Isso significa que nós não devemos, na primeira ofensa que sofremos, postar no Facebook dando direta na pessoa que pecou contra nós. Isso significa que nós não devemos colocar no grupo da família indiretas porque o irmão pecou contra nós. Isso significa que você não deve postar no seu Instagram que você está profundamente magoado com a pessoa que pecou contra você. Porque a correção fraterna, na sua primeira etapa, contempla a correção no particular, a sós. Nada de indireta pelas redes sociais, nada de postar mensagens mal educadas e mais, mensagens que não estão de acordo com o ensinamento de Jesus no grupo da família, no grupo dos amigos, no grupo dos colegas de trabalho. Nós devemos ter a coragem, precisamos ser homens e mulheres maduros, porque está cheio de cristãos católicos imaturos, que ficam dando indiretinha, com conversinha afiada, falando pelas costas. Você precisa ser homem o suficiente, você precisa ser mulher o suficiente para olhar nos olhos daquele que pecou contra você e repreendê-lo. Esse é o caminho que Jesus está indicando. Portanto, deixe de ser maledicente. A famosa fofoca, ou desgraça, fofoca. Nós precisamos, e esse é o caminho que Jesus convida os cristãos a percorrer. O irmão pecou contra nós, chama no particular. Não é chamar no particular pelo WhatsApp, é chamar no particular. Via de regra, não conseguimos resolver essas coisas pelo WhatsApp, pelas mídias sociais. Nós temos que olhar nos olhos, porque a mensagem, ela é interpretativa. Eu não sei qual é a expressão da pessoa, como isso traz uma série de conflitos nas relações, porque você não está vendo a pessoa, você não sabe qual é a expressão dela. Chama no particular, presencialmente, tenha coragem, olhe nos olhos dela e diga o que ofendeu, faça a sua parte. Esse é o caminho que Jesus está indicando. Precisamos abandonar a fofoca. Isso é falta de caráter, isso é falta de fé, isso é uma traição ao Evangelho de Cristo. Falar do irmão pelas costas, uma maravilha, mas quando chega diante do sujeito, treme nas barbas. Mas não é homem para ficar fazendo fofoca, não é mulher para ficar fazendo fofoca. Por que não olha nos olhos daquele que te ofendeu e diz no particular aquilo que precisa ser dito? Veja, a correção fraterna não é vingança. A correção fraterna não é vingança. A correção fraterna não visa a humilhação do outro. A correção fraterna não visa a ridicularização do outro. A correção fraterna não visa a exposição do outro. A correção fraterna visa a salvação do outro. Pode deletar essa ideia de que você é o máximo. Delete isso.
porque nós não somos o máximo. Nós também erramos com as pessoas. Nós também fracassamos com as pessoas. Nós também ofendemos e pecamos contra os nossos irmãos. Isso é fundamental para que nós possamos descer do salto. Porque quando alguém peca contra nós, como nós pensamos que somos o máximo, os melhores, nós nos colocamos frente ao irmão que deve ser corrigido como alguém que tem o direito de humilhá-lo, como alguém que tem o direito de ridicularizá-lo, como alguém que tem o direito de expô-lo, porque eu sou tão bom, tão justo, o máximo, que eu não posso ser ofendido por ninguém. É preciso mudar a mentalidade. O caminho que Jesus apresenta é um caminho que visa a salvação. Nós precisamos ter consciência que somos membros de uma igreja. A igreja é santa, mas os membros que somos nós, somos pecadores. O pecado pode existir entre nós, a ofensa, mas nós precisamos ser maduros o suficiente para corrigir a sós. Nada de montar grupinho de partilha. Eu vou partilhar com as minhas amigas a ofensa que eu sofri, a injustiça que eu sofri. Deixa de ser imaturo, deixa de ser imatura. Nós precisamos, desculpe, mas eu vou dizer, nós precisamos criar vergonha na cara e reconhecer quem nós somos e fazer o caminho apresentado por Jesus, como as nossas comunidades, seja a comunidade eclesial, as nossas famílias, o ambiente de trabalho seria melhor se nós fôssemos verdadeiros cristãos. Quando o irmão peca contra mim, chamo no particular, faço a correção, faço a minha parte, para que a salvação aconteça na vida dele. Também, nós precisamos estar abertos à correção. Como falei, nós precisamos descer do salto, deletar que somos o máximo, porque nós também pecamos contra o irmão. E tomando consciência que nós não somos o máximo, nós somos humildes para reconhecer que também pecamos, que também erramos com os nossos irmãos. E quando recebemos a correção fraterna, lembramos do Evangelho. A correção fraterna visa a minha salvação. Se é necessário para a minha salvação sofrer essa humilhação, porque é uma humilhação para nós, porque somos orgulhosos, ser corrigidos, porque estamos errados, Deus seja louvado, porque aquele que se humilha será exaltado. Exaltado. Essa correção fraterna, ela precisa ser feita com caridade. Por isso eu comecei falando da necessidade da correção fraterna, lembrando que Jesus quer, através da correção, salvar o pecador. Nós precisamos realizar a correção fraterna com caridade e sabedoria. O texto da profecia de Ezequiel é um texto cujas palavras são duras. Deus está dizendo ao profeta Ezequiel que ele tem a missão de vigiar a casa de Israel. Vigiar não é ficar de plantão para ver o que está acontecendo na casa da vizinha. Não é ficar na calçada. Antigamente era assim, agora mudou. Até a fofoca se modernizou. Até as fofoqueiras e os fofoqueiros também se modernizaram. Antigamente ficava no portão da casa, no vão da cerca, sondando a vida alheia. Agora é nas redes sociais, tudo que a pessoa posta, acompanhando a vida da pessoa. Não é essa a vigilância. A vigilância que o profeta deve exercer em relação aos filhos de Israel é a vigilância de observar quais são os erros, os pecados dos filhos de Israel, para adverti-los. E Deus concedeu ao profeta esta missão: deves advertir em meu nome. Segue. Se eu disser ao ímpio que ele vai morrer, e tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio vai morrer por própria culpa. Mas eu te pedirei contas da sua morte. O que Deus está dizendo? Que corrigir o irmão é inerente à nossa missão. Se nós não estamos corrigindo,
Deus pedirá contas da correção que nós não fizemos. São duras as palavras do profeta. Se nós não fizermos a correção, Deus pedirá conta. O ímpio vai morrer por própria culpa, mas nós teremos que prestar contas a Deus. E segue: mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa, e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa. Porém, tu salvarás tua vida. É missão de cada um de nós corrigir aquele que está no erro. Aquele que está no pecado precisa ser advertido. Como é difícil fazer a correção. Nós encontramos isso cotidianamente na secretaria paroquial. Pessoas que querem impor aquilo que a igreja tem que fazer, porque não aceitam a verdade do Evangelho, porque não aceitam a verdade de Jesus Cristo. Quantos cristãos estão sendo perseguidos porque se posicionam segundo o Evangelho? Mas nós não devemos ter medo, é missão de todos nós. Concluo citando a carta de São Paulo aos Romanos. São Paulo, no texto que hoje ouvimos, cita os mandamentos da segunda tábua da lei de Deus. São duas tábuas. Na primeira tábua, os mandamentos que se referem a Deus. Na segunda tábua, os mandamentos que se referem à relação interpessoal do homem com o homem. São Paulo cita: não cometerás adultério, não matarás, não roubarás, não cobiçarás. O que São Paulo está ensinando? São Paulo está ensinando que o cristão não deve fazer o mal para o irmão. Cometer adultério é fazer o mal. Matar é fazer o mal. Roubar é fazer o mal. Cobiçar é fazer o mal ao irmão. A nossa missão é amar. Amarás a teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz nenhum mal contra o próximo. Por isso que nós não podemos ficar na fofoca. Por isso que nós não devemos falar do outro pelas costas. Nós precisamos fazer o bem. E fazer o bem é corrigi-lo, ajudá-lo a encontrar o caminho da salvação, para que ele possa chegar às alegrias da salvação. Pensemos, irmãos e irmãs, se nós estamos tendo coragem de fazer a correção fraterna, ou se nós estamos nos vendendo, nos rendendo a essa cultura pagã, onde cada um pode construir a sua própria verdade. Nós precisamos ser cristãos e precisamos nos corrigir mutuamente, ajudando-nos uns aos outros para que todos possam chegar às alegrias da salvação. Vamos abandonar as práticas pagãs, tecer comentários maldosos, expor a fragilidade do irmão, delatar o irmão, expor a sua fraqueza. Vamos procurar o irmão para ajudá-lo a encontrar o caminho da salvação. Essa é a instrução de Jesus. Nós devemos corrigir na intenção de promover a salvação, não para humilhá-lo, ridicularizá-lo, difamá-lo, atentar contra a sua boa fama. Essas coisas não são cristãs. Se ele, termino dizendo o que Jesus disse, se ele não estiver aberto, depois de todo o caminho percorrido, será considerado um pagão. O que é ser considerado um pagão? Significa que ele saiu da comunhão. Não é a comunidade que expulsou, é a própria pessoa que não quer permanecer na comunhão. Por isso a igreja depois declara a excomunhão, a declaração da excomunhão. O que é a declaração? É a própria pessoa que saiu da comunhão. A igreja está apenas dizendo: você está excomungado. Você está excomungado porque você não deseja permanecer na comunhão. É a própria pessoa que fez a escolha de não permanecer na comunhão da igreja. Peçamos a Deus que nos dê a graça para que nós possamos cumprir essa missão entre tantas outras missões que nós cristãos de Deus recebemos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,
e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãs e irmãos, em nome de todos os homens e mulheres do mundo, imploremos a Jesus que está no meio de nós, que lhes conceda os bens de que precisam, dizendo com toda a confiança: Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela nossa diocese e suas comunidades, pelos fiéis que nelas exercem algum mistério e pelos responsáveis da catequese, da liturgia e da caridade, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos profetas, sentinelas de Deus, enviados à Igreja, pelos homens que trabalham honestamente, pelos que amam o próximo como a si mesmo, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos voluntários que servem os idosos com amor, e pelos que visitam os doentes e os ajudam, e pelos que colaboram com as instituições de bem-fazer, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pelos que são ofendidos pelos irmãos, que se sentem a maldade e a indiferença de alguém, pelos que tornam menos pesada a vida dos outros, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Pela nossa comunidade cristã, pelas famílias que permaneçam no amor e pelos fiéis que se reúnem em nome de Jesus, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. pelos aniversariantes Rafael de Almeida Mastro Mauro, Luciane Ramos, Lúcia Ramos, pelos doentes Zilda, Geralda Ribeiro de Melo, Maria Aparecida dos Santos, Bento Zanon, Mariane Martim Aires, Neuza Ferreira e Marli Aires, oremos. Concedei-nos, Senhor, a vossa graça. Senhor Jesus Cristo, que prometestes estar no meio de nós, quando 2 ou 3 se reúnem em vosso nome, ajudai-nos a escutar a vossa palavra e a abrir o coração aos apelos dos nossos irmãos. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Rezemos a oração do dizeres. Pai Santo, contemplando Jesus Cristo, vosso Filho bem-amado, que se entregou por nós na cruz, e tocado pelo amor que o Espírito Santo derrama em nós, manifesto com esta contribuição minha pertença à Igreja, solidário com sua missão e com os mais necessitados. De todo o coração, ó Pai, contribuo com o que posso. Recebei, ó Senhor. Amém. O pão e o vinho.
dons, o pão e o vinho, aleluia. Eu levo o cálice da minha salvação, no nome santo do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Vou cumprir minha promessa ao Senhor. Na presença de seu povo reunido, A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Por isso oferto o sacrifício de louvor. nomes santos do Senhor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. E poderei retribuir ao Senhor Deus Tudo aquilo que Ele fez em meu favor. A vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Elevo o cálice da minha salvação, Invocando o nome santo do Senhor. a vós, Senhor, apresentamos estes dons, o pão e o vinho, aleluia. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, ó Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Ó Deus, fonte da paz e da verdadeira piedade, concedei-nos por esta oferenda render-vos a devida homenagem e fazei que nossa participação na Eucaristia reforce entre nós os laços da amizade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Nós vos agradecemos, Deus Pai Todo-Poderoso, e por causa de vossa ação no mundo, vos louvamos pelo Senhor Jesus. No meio da humanidade, dividida em contínua discórdia, sabemos por experiência que sempre levais as pessoas a procurar a reconciliação. Vosso Espírito Santo move os corações, de modo que os inimigos voltem à amizade, os adversários se deem as mãos e os povos procurem reencontrar a paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Sim, ó Pai, porque é obra vossa que a busca da paz vença os conflitos, que o perdão supere o ódio e a vingança
dê lugar à reconciliação. Por tudo de bom que fazeis, Deus de misericórdia, não podemos deixar de nos louvar e agradecer. Unidos ao coro dos reconciliados, cantamos a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Deus de amor e de poder, louvado sois em vosso Filho Jesus Cristo, que veio em vosso nome. Ele é a vossa palavra que liberta e salva toda a humanidade. Ele é a mão que estendeis aos pecadores. Ele é o caminho pelo qual nos chega a vossa paz. Fazei-nos, ó Pai, instrumentos de vossa paz. Deus nosso Pai, quando vos abandonamos, vós nos reconduzistes por vosso Filho, entregando-o à morte, para que voltássemos a vós e nos amássemos uns aos outros. Por isso, celebramos a reconciliação que vosso Filho nos mereceu. Cumprindo o que ele nos mandou, vos pedimos: santificai por vosso Espírito estas ofertas. Antes de dar a vida para nos libertar, durante a ceia, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Naquela mesma noite, tomou nas mãos o cálice e, proclamando a vossa misericórdia, o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei.
Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazem isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Ó Deus, Pai de misericórdia, vosso Filho nos deixou esta prova de amor. Celebrando a sua morte e ressurreição, nós vos damos aquilo que nos destes, o sacrifício da perfeita reconciliação. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Nós vos pedimos, ó Pai, aceitai-nos também com vosso Filho, e nesta ceia, dai-nos o mesmo Espírito de reconciliação e de paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Ele nos conserve em comunhão com o Papa Francisco e nosso Bispo Borgônio, com todos os bispos e o povo que conquistastes. Fazei de vossa Igreja sinal da unidade entre os seres humanos e instrumento da vossa paz. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Assim como aqui nos reunistes, ó Pai, à mesa do vosso Filho, em união com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, e com todos os santos, reuni no mundo novo, onde brilha a vossa paz, os homens e as mulheres de todas as classes e nações, de todas as raças e línguas, para a ceia da comunhão eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Glória e louvor ao Pai, que em Cristo nos reconciliou. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém.
informados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós. O reino de Deus, que tirais o pecado do mundo. Dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, que nutris e fortificais vossos fiéis com o alimento da vossa palavra e do vosso pão, concedei-nos por esses dons do vosso Filho viver com Ele para sempre. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos sentar-se, por favor. De 18 a 22 de setembro, teremos na cidade de Itapetininga o Congresso Mariano. Esse congresso está sendo promovido por todas as paróquias da cidade de Itapetininga e nós, padres, decidimos realizá-lo na paróquia Nossa Senhora das Estrelas. Como se trata de uma paróquia central, então nós vamos promover o Congresso Mariano na paróquia Nossa Senhora das Estrelas. Todos estão convidados, todos podem participar. De 18 a 22 de setembro. Você deve fazer a sua inscrição. Existe um link que nós vamos disponibilizar pelo WhatsApp e também na página do Facebook da nossa paróquia. Você clica no link, faz o seu cadastro, tem uma taxa simbólica de R$5 para participar do congresso. Aqueles que não têm facilidade com essa tecnologia, você pode fazer a sua inscrição no próprio congresso. Então, no primeiro dia, você pode fazer a sua inscrição. Convidamos a todos para participar. Certamente será um tempo muito rico em conhecimento, em oração. Na segunda-feira, dia 18, que é o primeiro dia, nós teremos a missa de abertura às 19 horas. Será celebrada pelo nosso bispo. E logo em seguida, após a missa, a primeira conferência. De terça a sexta será às 19h30. Então nós, inclusive, já divulgamos pelas redes sociais a arte, os padres que estarão fazendo as conferências. Então sintam-se convidados a participar do Congresso Mariano, o primeiro congresso que nós realizamos com todas as paróquias da cidade de Itapetininga. Quinta-feira, dia 14 de setembro, é festa da exaltação da Santa Cruz. Nós vamos celebrar a missa na matriz às 19h30. Alguns catequizandos receberão o crucifixo e você também pode levar a sua cruz. Mas a cruz não é o marido, a esposa, não. A cruz é aquela cruz que nós colocamos na parede, sobre a mesa. Então leve a sua cruz ou seu crucifixo para ser abençoado. Padre, o meu crucifixo, a minha cruz já foi abençoado. Mesmo assim, leve. Vamos renovar essa bênção, pedindo a Deus que através da bênção da cruz, do crucifixo, a bênção de Deus através do sacramental entre na sua casa, na sua empresa, enfim, onde você colocará a cruz ou o crucifixo. Então, na quinta-feira, às 19h30, nós vamos celebrar a festa da exaltação da Santa Cruz na matriz.
E durante o mês de setembro, na Secretaria Paroquial, estamos fazendo a renovação da assinatura da liturgia diária e também novas assinaturas. Então, aqueles que assinam e gostariam de renovar, procurem a Secretaria, e aqueles que gostariam de assinar, também procurem a Secretaria Paroquial. O valor, única parcela de R$50, durante todo o ano 2024, você receberá o livreto Deus Conosco, a liturgia diária. O Senhor esteja convosco. Está no meio de nós. Confirmai, ó Deus, os corações dos vossos filhos e filhas, e fortalecei-os com vossa graça, para que sejam fiéis na oração e sinceros no amor fraterno. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Em nome do Senhor, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Todos desejam